Muito bom estar com os irmãos, né? E melhor ainda a gente dar sequência falando quando o Senhor já começou a falar, né? É só a gente se manter conectado com o Senhor. Sinto que esse Senhor no qual a gente encontra paz é um Deus que fala. É por isso que a gente confia nele, né? Amém. Quando a gente tenta se relacionar com uma pessoa que não fala, é difícil você confiar, né? Porque você não conhece a pessoa. Mas quando a pessoa fala, na medida que ela fala, você vai conhecendo ela. E na medida que você vai conhecendo, você vai aprendendo a saber se você pode ou não pode confiar naquela pessoa. E a gente sabe, pela nossa experiência de ouvir Deus falando, né? Que Ele é totalmente confiável. Essa é a nossa experiência, como o irmão comentou, né? Ele é totalmente confiável, porque Ele já provisionou todas as coisas. O passarinho, o tipo de vida que ele tem, o que ele precisa, está provisionado. Para os peixes, o que eles precisam, está provisionado. E assim sucessivamente. A ordem no universo, para que as coisas não se desengoncem, né? Fiquem desengonçadas, está provisionado. E às vezes a gente tem dificuldade de ter essa percepção quanto à nossa vida. Mas tudo aquilo relacionado à vida do ser humano está provisionado. E às vezes a gente pergunta, mas por que está essa confusão tão grande aí, né? Todo mundo com tanta ansiedade, tanta preocupação. Porque as pessoas estão fora do provisionamento de Deus, estão vivendo distantes, estão fora da orientação, fora da guia, fora da bênção que Deus dá para cada uma das suas criaturas. Graças ao Senhor, a gente tem aprendido essas lições de confiar em Deus, de estar na sua presença, de ouvir o que Deus fala. E a gente sabe que Ele fala através da unção conosco, né? Quando a gente vai e faz coisas e a gente percebe que a unção não está dando paz, a gente sabe, não é por aí. Quando a gente vai e procede segundo aquilo que o Senhor tem orientado e a gente sente total tranquilidade de seguir a nossa vida, não precisa nem se preocupar muito, a gente vai à frente. Hoje, no trecho que nós vamos ver um pouco sobre essa questão, né? Da nossa fé em Deus, da confiança no Senhor, das promessas que Ele tem para nós e se a gente confia ou não de que vamos alcançar essas promessas, né? E fico maravilhado porque Deus começa a falar muito antes, às vezes, da gente abrir a boca, né? A unção já começa a falar sobre aquele assunto e hoje eu percebi que, mais uma vez, assim, né? Deus quer falar. E a gente é tão feliz porque a gente tem um Deus que fala. Muitas pessoas adoram deuses, mas deuses que não falam. Né? Não falam, eles não têm expressão, eles não têm significado efetivo. E às vezes a pessoa pode pensar, mas Deus fala como? Ele começou a falar com o homem a partir desse livro aqui, né? Ele mostra, esse livro é o falar de Deus para com o homem. Deus começou a falar com Moisés e Moisés começou a registrar. A história começou a ser narrada e ela começou a ser escrita. E por intermédio da sua palavra, Deus fala conosco. É a primeira regra, onde Deus assenta a sua verdade. E a gente aprende a se comunicar com Deus. Depois Ele vem e fala através da unção em nós, baseado naquilo que a sua palavra nos ensina. Todo ensino fora daquilo que Deus disse, a gente sabe, a gente rejeita, né? Há uma unção que não procede de Deus. Mas hoje a gente quer receber a unção que procede de Deus. Por isso a gente vai de novo se voltar aqui para aquilo que Deus disse, não mais e não menos do que aquilo que Ele disse. Então a gente ganha a unção do Senhor. Nas últimas semanas a gente veio estudando, né, o capítulo 10 do livro de Hebreus, que é um capítulo que tem basicamente ali dois grandes segmentos, né? Um segmento, de certa forma, de advertência. E nós vimos claramente a advertência de Deus no capítulo 10, no sentido da gente permanecer na fé, de nós não nos afastarmos do Senhor, nós cuidarmos para não perdermos o caminho,
A gente sabe que, como foi já dito por algumas vezes, a jornada cristã é uma jornada longa. Sim. Ela não é uma jornada de tiro curto, é uma jornada longa. E a gente já ilustrou isso com figuras, né? Mostrando o exemplo do povo de Israel percorrendo o caminho até entrar na boa terra. Quantas circunstâncias o cercaram? Quantas foram as provações? E que provações foram essas? As provações da fé. Deus não nos dá a entrada no reino sem que a nossa fé seja provada. E nós vamos ver isso aqui. É necessário que a fé seja provada. É como uma prova de caráter. Quando a sua fé é provada, o seu caráter está sendo provado. Quando você confia em Deus, você honra a Deus. Quando a gente confia numa pessoa, a gente está atribuindo honra a ela. Eu confio no Carlão. Isso honra aquela pessoa. Quando as pessoas dizem confio naquela pessoa, isso significa que ela é uma pessoa honrada. Quanto mais no nosso Senhor. Quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente está honrando o Senhor. É o que a palavra nos diz. Nós vimos aí, né, nesse estudo que viemos fazendo do livro de Hebreus, os perigos da gente perder os caminhos, desviar do caminho, perder a fé e cair na apostasia, que é uma espécie de dúvida com relação às coisas de Deus. O apóstata é aquele que perde a fé, perde o caminho. E, obviamente, só há uma maneira da gente perder o caminho, perder a fé. É se afastando daquele que é a origem. Quando a gente segue o Senhor e mantém a proximidade, é muito difícil de perder o Senhor. Eu estou seguindo, eu estou vendo Ele ali. Ele está à minha frente, Ele está ao meu lado. Eu não deixo que a distância fique muito longe, para que de repente eu não lembre mais da voz do Senhor, não lembre da pessoa dEle, do seu falar, da sua imagem diante de mim. Então, o capítulo 10 nos alertou fortemente quanto a isso, né? Apelando a várias questões para que a gente recordasse, inclusive dizendo ali no capítulo 31, né, que ele fala, o Senhor julgará o seu povo. E que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê? Porque Deus é um Deus que disciplina. É como o pai. Qual o pai que não disciplina o filho? A menos que seja um filho bastardo ou um pai inglório, né? Que não merece as glórias de ser um pai. Todo pai que ama o filho, disciplina o filho. E o Senhor nos disciplina. E as disciplinas de Deus, elas são graduadas e variadas. E quando você chega ao ponto de você caminhar para a apostasia, a palavra nos diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós vimos, quando fala terrível, é porque quando chega nesse ponto, a disciplina de Deus é pesada. Mas mesmo assim, nós sabemos, essa é uma disciplina de amor, não para perdição. Por isso que Deus nos disciplina. Ainda que nós, vamos assim dizer, apanhemos, né? Apanhemos, fiquemos de castigo, passemos por provações pesadas, mas é reflexo do amor de Deus para corrigir a nossa alma, a nossa conduta, o nosso pensar e nos realinhar para que não percamos a salvação eterna. Isso a gente veio vendo ao longo do capítulo 10 de Hebreus. E o autor de Hebreus, né, falando com respeito às pessoas que eram aqueles objeto direto da sua palavra, que eram irmãos hebreus no primeiro século da igreja cristã, eles passaram por muitas circunstâncias e reagiram por muitas vezes muito bem às circunstâncias. No versículo 35, o autor da carta aos nossos irmãos hebreus, ele ainda fala, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, tornando-vos coparticipantes com aqueles que de algum modo foram tratados.
Ou seja, esses irmãos tinham e estavam sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, por conta do Senhor. A gente sabe que a perseguição do Império Romano e a perseguição de alguns judeus, da parte dos religiosos, era por conta do testemunho que eles tinham. Esse testemunho incomodava os judeus e também incomodava os romanos, porque naquele contexto, naquela época, a única religião permitida era a judaica. Os romanos não abriam outras exceções. Hoje eu não sei se nós somos perseguidos por conta de crermos no Senhor. Eu acho que isso não acontece assim de um modo tão objetivo, né? Obviamente que às vezes a gente encontra antipatias no trabalho, encontra certa percepção que a sociedade não acolhe muito o testemunho cristão, né? O irmão Davi estava me contando, né, de um evento que ele estava participando em que as pessoas oravam, um evento oficial de Estado. Há nações em que ainda o Senhor é honrado. Em grandes circunstâncias, em circunstâncias cruciais, a nação se junta para orar. Outro dia mesmo vimos na nação americana o dia da oração, em que o presidente, o Congresso, os principais líderes oraram. O que não é o caso do nosso país no presente momento, né? Não se dá honra a Deus. E a gente percebe, às vezes, esse antagonismo do mundo para com relação aos cristãos. Nós sabemos na África as perseguições que há aos cristãos, nós sabemos no Oriente Médio as perseguições que há aos cristãos, nós sabemos lá na Ásia Maior, ali na China, as perseguições que há aos cristãos. Então, obviamente, essa palavra, no presente momento, ela é aplicável. Há muitos. Talvez haja mais cristãos na China atualmente do que talvez no Brasil. Dizem que a igreja oculta, né, submersa na China, ela é gigantesca. Mas ela é aplicável a todos nós. Ela chega a todos nós e chegou até nós, né? Então a gente procura perceber as circunstâncias em que na nossa vida essa palavra é aplicável. E o Alex ainda, na semana retrasada, comentava isso, de nós sustentarmos o testemunho do Senhor no trabalho, sustentarmos o testemunho do Senhor nos ambientes sociais onde nós convivemos, sustentarmos a nossa posição de cristão quando indagados e mantermos o testemunho vivo e presente, que é aquele que as pessoas percebem que você é cristão. Você não procura ocultar por temer que por conta de ser cristão você possa ser discriminado no trabalho, perder promoção, perder inserção social, perder o que quer que seja. E o que é que nós podemos perder quando a gente diz, como no hino que nós cantamos, né? Que o Senhor é tudo para nós. Todas as demais coisas são bem relativas e pequenas, né? Quando Deus efetivamente é tudo para nós. Então, essa demonstração, essa palavra vem vindo, né? E ainda nós vimos também, além da lembrança do versículo 32, né, versículo 33 e 34, um pouco dessa, vamos dizer, anatomia do sofrimento pela qual eles passaram, né? A reação da igreja, no versículo 34, é comentado, né? Qual foi a ação dele? Porque ele fala, não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir vós mesmos patrimônio superior e durável. Olha que posição elevada, né? Você está numa posição, não é só elevada porque você está na posição, mas você tem a realidade tão forte em você, que se alguém diz, olha, você é cristão, eu vou expoliar, você vai continuar professando a sua fé, você vai perder a sua casa. Ah, é lá que reúne? Tira a casa deles. A gente sabe que na China é muito comum isso. Tem uma reunião numa casa, fecha a casa, acabou. Você não tem onde morar, não tem mais onde reunir, acabou. E esses irmãos, eles ainda nessa situação, como fala no versículo 34, eles se alegraram. Né? Vos alegrastes com o espólio dos vossos bens. Qual é a circunstância em que nós na vida podemos nos alegrar com o espólio dos nossos bens? Né? Ah, esse carro você usa para ir para uma reunião cristã, você vai ficar sem o seu carro, então.
A sua casa tem reunião, você vai ficar sem a sua casa. Quando a gente olha isso daí, fala, pô, isso não me agrada. Não me agrada. Eu não quero perder meu carro, eu não quero perder minha casa, eu não quero perder meu trabalho. Irmãos, essa é uma reação bastante natural e compreensível. Mas esses irmãos aqui, eles estavam enfrentando uma situação como essa, e Deus supre a graça para aquela circunstância. Ele supre a força proveniente do Espírito Santo. E eles passaram isso com alegria, percebendo um bem maior que estava destinado a eles, de estar com o Senhor e não negar o testemunho da fé. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos. Mas essa palavra tem chegado até nós, para que nós saibamos que o dia que essa aprovação vier sobre nós, eu tenho a certeza que a graça não nos faltará. Não nos faltará, porque Deus não dá aprovação sem provisionar também a graça, em todas as circunstâncias da nossa vida. E ainda o irmão Rafael comentando, né, das circunstâncias, certamente, né, Deus está provisionando a graça. Por isso que ele pode falar, olha, eu vejo os passarinhos lá, Deus está cuidando, eu vejo tudo na natureza está cuidando, a gente tem ansiedade, obviamente, a gente tem essas fragilidades, natural do ser humano, mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor e para o seu testemunho, a gente ganha de novo a postura, né? Não, eu confio no Senhor que tudo está nas suas mãos. Eu confio na vontade do Senhor. Eu não confio na minha vontade, que a coisa vai ser conforme eu quero. Mas eu tenho a certeza que tudo vai ser conforme a vontade do Senhor. E se a vontade é dele, é boa, é agradável, é aprazível, é perfeita, e a gente deve aprender a aceitar. E nisso a gente encontra paz. E nós viemos caminhando e vemos essa questão do sofrimento, né? Como que eles foram espolhados. Nós vimos também, o Alex compartilhou sobre o sofrimento como sendo um instrumento de Deus. Uma serva de Deus, né? Operando na nossa vida. É como algo que vem nos provar, né? É algo que vem trazer resistência a nós. Toda vez que a gente passa por um desafio, seja qual for, né? Nossa, essa semana eu tive que ir de um lugar para o outro e caminhei muito. Com certeza a sua resistência física aumentou um pouco, porque você se exercitou. Eu tive que esperar, estava esperando, vinha uma promoção, vinha alguma coisa, eu esperei, mas demorou tanto, mas veio. Sua perseverança e sua paciência foi exercitada. Irmãos, Deus opera assim. Deus não é um Nescau, né? Bateu, tomou. As coisas de Deus não são instantâneas, como o café instantâneo, né? Deus tem um processo. A vida mostra isso. A gente não nasce maduro, a gente, via de regra, não morre jovem. Existem ciclos na vida. E na vida e na fé cristã, existem ciclos. Esses ciclos visam o nosso fortalecimento na fé. A fé é a confiança que a gente tem em Deus. É a confiança que a gente tem na sua palavra. Às vezes as pessoas aplicam fé a coisas vãs, né? Eu tenho fé que vai dar certo. Né? Tenho fé que... né? Eles aplicam a palavra equivocadamente, eles não sabem a natureza dessa palavra. A fé ela é intrinsecamente associada naquilo em que você pode crer e que não vai falhar. Porque quando você tem fé em coisas na qual você não pode garantir, a tua fé é vã. Eu tenho fé que vou ganhar nessa aposta que eu fiz. Sua fé é vã. Você está sujeito a uma loteria, a uma sorte. As coisas do Senhor, a fé nas coisas do Senhor não depende de sorte. Já está definido. Você se apropria delas mediante o crer que efetivamente elas são vivas, reais e que são propriedade nossa. Então, todas as promessas de Deus são propriedades nossas. E a gente se apropria delas, daquelas realidades da cura, da vida eterna, da sua palavra, através da fé.
A fé é um mecanismo em nós que nos permite nos apropriar de tudo aquilo que Deus tem prometido para nós. Só que você não alcança se você não tiver fé. Não tem nada aqui pronto que não precise de fé e que seja alcançável. Tudo exige a nossa fé. Quanto mais fé nós temos no Senhor, a gente demonstra pela fé que a gente tem nas suas promessas. Se eu creio nas promessas de Deus, eu creio em Deus, porque essas palavras expressam o próprio Deus. Então, aqui nesse trecho que nós vamos ler, ele vem nos desafiar a essa questão. E a gente vai ver depois, né, entrando no capítulo 11, os testemunhos de fé. Tem um capítulo para tratar isso aí. Os testemunhos de fé. Então aqui no capítulo 10, nos versículos de 35 a 39, é um preâmbulo. E é bom que a gente aproveite hoje esse preâmbulo para a gente nos preparar para entender o testemunho de fé dos nossos irmãos no passado. E a palavra nos deixou claramente, de forma registrada. Eles são exemplos para nós, suas histórias são exemplos para nós, nos encorajam a perceber como nas circunstâncias da vida, as coisas mais práticas da vida, mais comuns da vida, há lições a serem aprendidas para que a nossa fé seja desenvolvida. É o que nós vamos ver agora. Eu vou ler, os irmãos façam um acompanhamento. Eu fiz ao longo da semana a leitura, tanto da versão Almeida Revista e Atualizada, quanto a versão Almeida Corrigida Fiel. Porque é interessante que alguns detalhes percebidos nessas duas traduções, ambas muito ricas, e que permite a gente olhar sob dois ângulos diferentes. Aquela mesma fonte do original grego, a gente percebe como um e outro traduziu e como eles se somam e consolidam para que a nossa fé seja aumentada na palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 35 até o 39, vocês me acompanhem. 10, 35 a 39. Todos aí estão localizados, tranquilo? Sim. Então tá bom. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Puxa, quão preciosos são esses versículos. Quanta profundidade se encerra aqui. Tudo isso que está prometido aqui, de 35 a 37, ou requerido de 35 a 37, ela não se alcança se nós não vivermos pela fé. No versículo 35 fala, não rejeiteis, na versão Almeida Corrigida Fiel. E no mesmo versículo 35, na versão Revista e Atualizada, ele fala, não abandoneis. Aqui há um sentido, né? Quer dizer, quando você abandona alguma coisa, de certa forma, você está rejeitando aquela coisa, né? Quando eu abandono uma amizade, quando eu abandono um bem, alguma coisa que não... É porque você já não se interessa mais por aquilo. Então você tem aquele sentido de rejeição. Não me interessa mais por isso. E aqui a palavra vem então muito forte para nós. Não rejeiteis. Não abandoneis. E ao que ele está se referindo, né? A vossa confiança, é o que o versículo 35 na sequência diz. Na Almeida Corrigida Fiel fala, não rejeitei, pois, a vossa confiança, e na 35, Revista Atualizada, portanto, não abandoneis, portanto, em vez do pois, a vossa confiança. Por que isso é reforçado aqui? Porque às vezes a nossa confiança em Deus oscila, né? Será que Deus vai fazer? Será? As coisas que eu estou vendo, as coisas que eu estou percebendo, elas são contrárias
aquilo que eu esperava, ou elas não se encaixam na percepção que eu tenho, ou estão distantes e eu não consigo ver a terra prometida. Deus prometeu e eu não estou vendo essa terra. Deus fala da sua vinda e eu não consigo enxergar isso. E aí o Senhor vem e fala: não rejeiteis a vossa confiança. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Irmãos, se essa não fosse nossa necessidade, essa exortação não aconteceria conosco, né? Se a gente estivesse pronto, Deus suprimiria. Porque está pronto, olha, eles já confiam. Eles confiam. Não precisa reforçar esse sentimento de necessidade de confiarmos. É que a gente confia quando tudo está em mar de céu de brigadeiro, né? Mar tranquilo, atravessando a remo lá o rio, o lago. Quando começa a vir a turbulência, a nossa confiança balança junto. A gente viu Pedro, quando o Senhor falou, vem, saindo do barco, atravessando o mar da Galileia. E aí o mar começou a balangar e Pedro, eu confiei quando Deus falou, pode vir, mas agora o mar está revolto. E ele começou a afundar. E Deus estendeu a mão para ele e falou, pode vir. Como que se dá isso? Isso só se dá através do exercício da fé. Não está pronto, irmãos, vocês entendem? A gente crê no Senhor, recebe a salvação, recebe os dons fundamentais e vem a fé básica para que a gente inicie a caminhada. Mas não está pronta para toda circunstância. Então Deus vai nos fazendo passar cada dia por certas circunstâncias que provam, às vezes em pequenas coisas, aí você oscila, mas você fala, não, eu vou depositar minha fé, minha confiança no Senhor. E aí Deus se mostra confiável. Não é no dia seguinte que Ele se mostra confiável. As provas do Senhor são provas ao longo do tempo. Ele se mostra confiável. E aí você aprende então a confiar um pouco mais no Senhor. Depois então vem uma prova um pouco mais ampla. E aí você é provado. E você aprende a confiar no Senhor. Na medida que a gente aprende a confiar no Senhor, a gente vai caminhando e sentindo paz e segurança. Então é por isso que o cristão maduro, ele se sente seguro com o Senhor. Ele já não é como uma vara que oscila de um lado para o outro, né? Ai, vai acabar o mundo, eu vou morrer. Não, você é sóbrio. Você sabe que a situação é desafiadora, que a situação é uma provação na sua vida, mas você encara aquilo e olha para o Senhor, e você pede, Senhor, dá-me graça. E o Senhor te supre graça e a sua fé aumenta. Essa atitude de confiança no Senhor progressiva tem grande e avultado galardão. Olha que maravilha! Nós não só aprendemos a confiar e recebemos a bênção relativa à confiança, porque a nossa fé no Senhor não nos engana. Não há nada na palavra do Senhor na qual nós tenhamos confiado ou venhamos a confiar que não venha a ser cumprido. Porque a gente sabe que Deus não é homem para que minta. E não é homem para que esteja limitado no seu poder de fazer e realizar. E na medida que a gente vê Ele fazer e realizar, a gente muitas vezes fica abismado. Fala, nossa, só o Senhor. Aquela pessoa estava para morrer. Essa circunstância estava para desabar e mudou. Aquilo que parecia impossível aconteceu. O testemunho de fé que nós vamos ver no capítulo 11 está relacionado a isso no capítulo 11. E quando você aprende, na medida que você aprende e confia, o seu cofrinho com Deus vai aumentando, os seus galardões vão aumentando. Você é um homem provado. Você é uma pessoa que acumulou galardão com o Senhor. E o que esses galardões trazem para nós? Uma posição privilegiada diante de Deus, não só aqui, mas também no reino vindouro. E quando a gente é provado na nossa fé, isso nos capacita também a auxiliar outros que estão sendo provados e precisam desse suporte de fé. Então é muito bom nesse ponto de vista, né, que ao longo da vida cristã,
a gente seja aprovado por conta da fé, e por conta disso a gente possa ajudar a outros que estão passando as mesmas circunstâncias. Quando nós vimos que a vida coletiva cristã ela é importante, justamente por isso, porque um pode ajudar o outro naquilo que já foi provado, coisa que às vezes vivendo individualmente a vida cristã a gente enfrenta dificuldades. Não é pelo apoio material apenas, mas é por causa que a fé que está nos irmãos é compartilhada conosco através da graça para que a gente resista à provação e seja aprovado. Então, tanto a versão revisada e atualizada quanto a corrigida e fiel falam em galardão. E um ainda fala em avultado galardão, né? Isso é maravilhoso. Não é pouco galardão, é avultado, ou seja, você entra no reino rico na moeda de Deus, que é o galardão, né? Você foi aprovado. Paulo tinha essa certeza, né? Quando ele se aproximou do fim da vida dele, ele sabia que a coroa de glória estava reservada a ele, porque ele sabia o caminho que ele trilhou, caminho de fé. Passou pelas circunstâncias. Então ele sabia, Deus não é infiel. Esse tesouro eu tenho nos céus. Aqui, o que quer que seja que a gente acumule, a gente sabe, está correndo risco. Ou o governo pode tomar, um plano econômico pode tomar, ou um ladrão pode tomar, ou uma doença pode levar todo o seu dinheiro, todos os seus bens. Aqui não há garantia nenhuma. Mas a poupança, o galardão nos céus, é seu. É reservado. Está contabilizado. Ninguém pode pôr a mão. Então, aqui a gente tem o primeiro encorajamento, quando ele fala, não abandoneis. Não abandoneis, pois, não rejeiteis a vossa confiança. A gente tem que aprender essa lição. Isso não é pronto, é fruto de um tempo de maturação na nossa vida com o Senhor. Ainda no versículo 26... Esse tempo, 36, esse tempo com o Senhor, né, mantendo a confiança, ela só se dá através da perseverança. Versículo 36 fala, na versão Almeida, revista e atualizada, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Percebe a construção do raciocínio? Você não deve abandonar a sua confiança no Senhor, mas para isso você tem uma necessidade. É necessário algo. É necessário ter perseverança. Por quê? Porque a fé ela é construída sob a perseverança. Se você não persevera no Senhor, se você não persevera na paciência, na esperança, você não alcança o galardão, a sua fé não se completa, ela não se desenvolve. E Deus vem trabalhar isso em nós. Eu vejo aqui a face dos irmãos, sua grande maioria, pessoas maduras, que já estão no trilho e no caminho do Senhor há muitos anos. Com certeza, chegaram até aqui pela graça e misericórdia de Deus e pela perseverança, que é o que Deus requer de nós. Tendes necessidade. É necessário que a gente tenha perseverança, ou seja, não esmoreça. Não esmoreça. Mantenha firme o curso. Não estou vendo nada, mas eu liguei o piloto automático aqui, peguei na mão do Senhor e vou seguir em frente. As névoas vão se dissipar, as trevas vão se dissipar, as provações vêm e vão, as circunstâncias da vida se alternam. Quem não passou alternância em circunstâncias na sua vida? Quem não passou ainda é porque é jovem, né? Quem é maduro sabe que as alternâncias da vida, altos e baixos, vitórias e derrotas, são
caminhos pelos quais Deus trabalha na nossa vida, né? E ele prossegue falando, para que, havendo feito a vontade de Deus, que vontade é essa? Que nós mantenhamos firmes na fé, que nós mantenhamos a confiança no Senhor, então a gente possa prosseguir, de forma que alcancemos a promessa. Então, tudo isso, irmãos, tem em vista algo ainda mais superior. Não é só nos formar pessoas mais fortes, né? Nos capacitar, nos fazer pessoas sóbrias, resistentes, firmes, servos úteis, pessoas de fibra, soldados no exército de Deus, combatentes. A palavra fala, combateis, tendes a boa fé. É um combate. Nós somos pessoas que são forjadas nas experiências. A gente não se assusta com a cara má, das más circunstâncias, das más notícias, das situações que muitas vezes têm cara feia. E com isso, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Isso significa que na vida cristã não há espaço para ansiedade, como o irmão estava falando. Os ansiosos têm dificuldade, porque eles ficam ansiosos. E agora o que vai ser? Como eu vou fazer? E isso dá uma ansiedade. Irmãos, quem de nós já não foi ansioso pelas coisas da vida? E o que a palavra fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O irmão Rafael nos falou um pouco sobre isso. Por quê? Tudo está na mão do Senhor. E a gente anseia porque a gente não confia. É simplesmente isso. É a medida da nossa confiança, da nossa capacidade de confiar, da nossa capacidade de entregar. E é um bom termômetro. O termômetro da sua fé está na medida inversa da sua ansiedade. Quanto mais ansiedade, você então já pode pegar a estatura da sua fé, menos fé você tem. E essa é um bom instrumento para a gente poder, né, sentir como nós estamos. Você anda muito ansioso pela sua vida? Pelos seus filhos, pelos seus netos? Ai, se ele vai ser salvo, não vai ser salvo. Ai, meu neto, eu quero tanto. E você anseia. Claro, existe aquela ansiedade positiva de nós querermos o melhor. Está nas nossas mãos a definição de qualquer uma dessas questões. E de todas as outras. Você pode morrer amanhã. Você pode apagar a sua consciência amanhã. Tudo aquilo que imaginou que está nas suas mãos e que você pode realizar, pode fazer, e que você está ansiando para acontecer, pode se desvanecer em poucos minutos à frente. É muito fácil eu falar aqui para vocês isso. Eu não estou falando, as coisas não são tão fáceis quanto eu estou falando. Eu estou dizendo para os irmãos que nós precisamos crescer, aprender a confiar. E aí só tem uma maneira de aprender. Como é que se aprende? É na escolinha, né? Na escolinha da vida, na escolinha do Senhor, onde nós recebemos as lições. Nós temos recebido tantas lições na palavra. Domingo após domingo, sábado após sábado, tem uma lição. E a gente vem passando as lições, vem passando as lições, vem passando as lições. Na escola, o que vem depois da lição? A prova. Quem não quer passar a prova, sai da escola. Vai passar as provas da vida, né? Que vai ensinar de uma maneira muito mais difícil. Mas quem se sujeita à escolinha do Senhor, de seguir o Senhor, de ouvir o Senhor falar, e eu falei para os irmãos, o Senhor é um Deus que fala. Ele fala. E a gente está ouvindo. E depois Deus vem ver o quanto que a gente aprendeu, o quanto a gente reteve, o quanto a gente aplicou. Não tem problema nenhum, irmãos. Não está no ponto ainda. Já deveria. Teve as lições, né? Você foi um atento aluno, um atento ouvinte. Você aplicou seu coração no Senhor, entregou, orou.
Vem a prova, o que que acontece? Você vai bem na prova, quando é uma prova natural, não é assim? Você pega a lição, estuda. Você quer ser um bom aluno, você quer ser aprovado. Ainda hoje vinha com a Fernanda no carro e conversávamos um pouco, né? E eu comentei com ela, olha, me deram uma tarefa, eu fiz a melhor tarefa. Na minha vida profissional, eu busco fazer o melhor. Às vezes a gente não faz assim com as coisas do Senhor, né? A gente relaxa um pouco. Mas não tem problema. O Senhor vem, faz a prova. Se você não é aprovado, você vai repetir a prova, até que você possa passar para o próximo estágio. Essa prova, irmãos, normalmente requer de nós o quê? Perseverança, confiança no Senhor e fé. Tem uma palavra, né? Quiçá nós pudéssemos rapidamente vencer os estágios, né? Mas não é da natureza humana. E a gente vê que todos aqueles que seguiram o Senhor passaram por provas que exigiram paciência, perseverança, em situações difíceis, porque é assim que fica forte a nossa fé. Quanto mais difícil ao término, mais forte você se tornou, não no seu homem natural, porque não é no homem natural que a gente vence, mas é no Senhor. Sim. Por quê? Porque a gente vê, nossa, eu não conseguiria, mas Deus me sustentou e eu confiei. Então a sua fé cresce, né? A vida cristã não é uma vida de corrida de largada. Deu a largada, você largou. Virou a esquina, você já está sem ar. Tenho relaxado bastante aí nos últimos tempos, né? Mas alguns anos atrás, basicamente um ano atrás, eu estava perseverando muito em andar lá, nos meus exercícios de bike. 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, 50 quilômetros, 60 quilômetros. Quanto mais eu andava, mais forte eu me sentia. Eu percebia isso. Você fica mais forte. É fácil passar de 20 para 30 quilômetros? É fácil chegar a 20 quilômetros? E chegar a 50, 60 quilômetros? Isso não é nada, irmãos. Tem pessoas que rodam 100 quilômetros tranquilamente. Eu tinha amigos meus que rodavam, ia para Monte Verde e voltava no mesmo dia. Bom, a grande questão, irmãos, é que a vida cristã, assim como esse exemplo que eu dei, não se dá sem você treinar, perseverar. E quando você já está achando que está sem fôlego, você não fala, não vou parar, eu vou continuar. E aí você continua, a tua resistência aumenta. Claro, eu estou trazendo aqui um exemplo humano, né? Mas a gente deve saber que, por isso que Paulo, ele falava, eu me glorio nas minhas fraquezas e persevero no caminho do Senhor. Porque na medida que ele perseverava junto com o Senhor, a sua fé aumentava, a sua resistência aumentava. Então, quando você é maduro, né, numa casa, você é confiável o suficiente para poder receber as missões. Não se atribui uma missão para rodar 50 quilômetros se você não aguenta rodar 5. Não se atribui tarefas se você não é uma pessoa confiável, resistente, que vindo as dificuldades você desiste. Na vida profissional é assim. Na nossa vida pessoal é assim. Você consegue tocar o seu casamento se você não for perseverante, resistente? Só baseado no amor? Amor ajuda, né, irmãos? Não pode faltar. Mas não é suficiente. Se você não for resistente, você não persevera. Você não consegue caminhar. Tomando esse exemplo, né, se você não for persistente em obedecer a palavra do Senhor que fala, mantenha o casamento íntegro, né? Você desiste. Então, irmãos, a gente precisa aprender essa lição, que a vida cristã não é uma vida de largada, mas é uma vida de endurance, né? É de jornada de longa distância.
Essa é a lição que nós vimos com o povo de Israel, essa é a lição que nós vimos com os nossos irmãos do primeiro século, essa é a lição que a gente vê com aqueles que deram bom testemunho ao longo de todas as eras e chegaram até nós atualmente. E muitas são as lições dos irmãos que a gente ainda hoje pode ver. Eu sei que esse é um irmão de fibra. Quando eu falo de fibra, não é que ele tem um caráter, não é aquele cara teimoso, né? O velho homem, a fibra do velho homem, não é isso. É a fibra da fé provada, aquela pessoa que segue o Senhor, né? Agora, quando ele fala, alcanceis a promessa, que promessa é essa, irmãos? Que promessa é essa que nos leva a falar, eu topo, eu vou seguir, eu vou confiar, eu vou crer, eu vou perseverar, eu quero que a minha fé aumente. Que promessa é essa que ele fala, alcanceis a promessa? Veja bem, alcançar significa algo que a gente ainda precisa chegar a pôr a mão, né? Alcanceis, futuro. Não fala que é dado, fala que é alcançado. Você tem que caminhar para alcançar, você tem que esticar, você tem que chegar e pegar. Essa promessa aqui está ligada ao direito de reinar com Cristo no milênio. Quanto à salvação eterna, a nossa alma recebeu isso, irmãos. Alguém tem essa dúvida? Nós recebemos. Por isso que fala, não há nada que você possa fazer com respeito à salvação. Ela é dom de Deus, mediante a graça. Não depende de nós. Nós não podemos nos salvar. O que está se afogando não se salva, o que está morrendo não se salva. A salvação é alguém que estende até a pessoa e oferece a ela a salvação e tira ela. Nós somos tirados do reino das trevas, então ganhamos a salvação. Mas Deus é justo. O galardão é a prova da justiça de Deus. Se você entra na escolinha e sai no fim da escolinha, o que você recebe? O diploma. O diploma é para os que alcançam, que passam as provas. Tem gente que entra, né, na faculdade e não sai nunca. Eu tinha uns conhecidos aí que, logo que entrei na faculdade, eu vi umas pessoas velhas ali. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Ele entrou, mas não sai. Gosta de ficar aqui, né? Irmãos, entrar e não sair é uma inutilidade, né? Tudo tem sua finalidade. A gente entra e sai por conta da finalidade. A finalidade aqui é que nós possamos reinar com Cristo no reino milenar. Então, é por isso que a gente segue esse caminho. E é isso que o capítulo 10 de Hebreus, aqui na sua parte final, está nos falando. É necessária a consistência diária, irmãos. Diário. Tem dia que você relaxa um pouco, outro dia você relaxa mais um pouco, na outra semana você relaxa mais um pouco e Deus vem te ajudar dando uma apertada na porca. Aí você vê que não dá para relaxar tanto, né? Logo vem uma circunstância que preciso da ajuda de Deus aqui, preciso do Senhor, me sinto inseguro. É natural. Quando a gente se afasta, a gente começa a sentir insegurança. O que aconteceu com Caim quando saiu da presença de Deus? Insegurança. Outro termômetro aqui para nós, né? Estou dando o segundo termômetro para os irmãos. Você se sente inseguro? Está se sentindo inseguro? Está sentindo medo? Se aproxime de volta do Senhor. A distância do Senhor nos dá a insegurança de sabermos aonde está o Senhor. Perdi de vista. Onde Ele foi? Eu acho que eu estou meio perdido já, né? Então, não dê muita distância. Não deixe que a insegurança cresça muito. Ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 12, a gente vai ver, ele fala assim, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Porque às vezes a provação vem, a gente perde um pouco a clareza da visão, a gente se sente confundido, oscila um pouco o terreno, mas a palavra nos diz, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Porque é natural do ser humano, né, irmãos, que a gente muitas vezes desanime. A gente desanima de tudo, irmãos. É muito comum na nossa vida. A gente muitas vezes está animado com uma coisa e desanima depois.
Contrata um funcionário, você está cheio de expectativa, estou animado, depois você desanima. Né? Adquire um bem novo, você está super animado, um carro, depois você fala, pô, esse treco aqui está me dando dor de cabeça, já saiu outro modelo, estou desanimado com isso aqui. Isso é o natural nosso, né? Essa roupa, estou animado, vou comprar uma roupa, compro uma roupa, estou me sentindo tão bem. Olha a roupa no armário e fala, desanima vestir essa roupa. Mas você comprou um dia, não foi? Você estava animado para ter aquela roupa. Só que depois você desanima de vestir aquela roupa. Ah, já usei tantas vezes, estou desanimado de vestir isso aí. Então, o Senhor nos traz essa palavra, né? Que nós precisamos restabelecer as mãos descaídas, os joelhos trôpegos. Senhor, estou nessa provação há tanto tempo. Alguém já passou aqui provação há bastante tempo? Cada um faça a sua conta, né? Mas eu posso testemunhar para os irmãos, já passei provação por algum tempo, bom tempo. Você fala, estou contando os dias para sair dessa provação. E não é dias, aí você conta semanas. E não é semanas, aí você conta meses. E não é meses, é ano. E a provação não passa. Aí você vai para a numerologia, não, 7 anos, depois de 7 anos essa aprovação vai passar. 7, 12 é o número da aprovação, 7, 40 é o número da aprovação, 40 meses e passou a aprovação. A régua de Deus se ajusta à medida da necessidade, irmão. Mas uma coisa é certa, depois da aprovação, se você persevera, e olha que às vezes é bastante difícil, irmãos, mas se você persevera, você ganha resistência naquela jornada. Isso nos mostra, irmãos, que a palavra de Deus, tudo que está aqui não é mágica. Não acontece por mágica. Ah, eu li, eu criei e aconteceu. Via de regra não é assim. Eu li, perseverei, fui provado, fui aprovado, e recebi galardão. Tirei o curso lá do primário, sou novo na fé, tirei o primeiro grau, tirei o segundo grau, fiz meu curso superior, fiz minha pós-graduação, fiz meu mestrado, meu doutorado e continuo aprendendo. A gente sabe que a jornada do aprendizado não termina nunca. No Senhor a mesma coisa, não termina a jornada. E nós não podemos parar. Não é mágica. Há um tempo, exige-se um tempo para que a gente se torne pessoas maduras, confiáveis e que acumularam galardão para que possam entrar no reino e reinar. A gente quer reinar, não quer? Quem não quer? Se a gente não quer, é porque talvez a gente não tenha compreendido o que significa reinar com Cristo na era vindoura. O Senhor tem que nos dar mais visão. Paulo tinha essa visão muito clara, porque ele foi ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis. Eu acredito que ele voltou desesperado para não perder a recompensa. A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me dá mais clareza do que é esse reinar, qual é o valor intrínseco que está por trás disso. Às vezes a gente fala, mas não sabe. Não está tão claro, porque na medida que está claro, a gente se apega, né? Agora, no versículo 38, ele vem e fala, né? Ainda no 37, né? 38. 37 ele fala, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Porque ainda, isso na versão revista e atualizada, né? Ele fala, porque ainda dentro de pouco tempo. E na versão corrigida fiel, ele fala assim, porque ainda um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Eu gostei dessa versão aqui. Um pouquinho de tempo. A gente pensa que as coisas vão ser muito rápidas. E até nos agrada quando a gente fala, ó, o Senhor virá só mais um pouquinho. Irmãos, essa palavra um pouco de tempo e um pouquinho não está dentro da escala humana de percepção das coisas. Os nossos irmãos que receberam essa palavra lá em Hebreus, muitos dormem no Senhor, estão descansando no Senhor,
E ainda não aconteceu a vinda do Senhor. O tempo do reino ainda não se deu. A gente sabe que no fim dos tempos os mortos ressuscitarão. Não se deu. Mas é uma maneira de Deus nos indicar que, ainda que para nós pareça muito tempo, na conta do Senhor, isso é um pouco de tempo só. Eu estava meditando um pouco nisso, né? Há físicos que dizem que o tempo não existe. O tempo é uma construção humana para aqueles que precisam contar o tempo. Se eu tivesse todo o tempo do mundo para fazer as coisas, eu me preocuparia se eu vou fazer isso hoje ou amanhã, ou se eu já gastei 3 dias de 10 que eu tinha para realizar. Vai fechar o mês e eu não fechei a meta de vendas, que é 30 dias. Quando não há tempo, irmãos, todas as relações mudam. Deus não tem tempo, Ele é eterno, do princípio ao fim. Então, ele tenta traduzir dentro desse contexto da sua forma de ver as coisas, em que a gente não precisa se desesperar, ainda que você durma no Senhor. Né? Ainda que você durma no Senhor. Aquele que vem, virá e não tardará. Olha que palavra, irmãos. Se a gente tomar isso literalmente, a gente vai falar: Senhor, eu já me encontro com 80 anos, conheci o Senhor quando eu tinha 15 anos e o Senhor ainda não veio. Ele vai ler para você novamente e vai dizer, o Espírito Santo vai te falar: aquele que vem virá e não tardará. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé. Você vai receber o galardão. Você vai receber a tua recompensa. E também o juízo, né? Se você não... Obviamente... Quem não ficou de castigo na escolinha? Me lembro uma vez a professora me colocou na parede, virada para a parede, com a cara virada para a parede, bem no cantinho assim. Estava fazendo lá minhas artes, né? Essas promessas, irmãos, elas ecoam desde os tempos passados. Elas refletem a natureza de Deus. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, eu vou ler para facilitar. O povo judeu ansiava pela libertação dos caldeus, que dominavam o povo judeu. E o versículo Deus fala no versículo 3 de Abacuque 2, porque a visão está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Olha só, tem um tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará. E aí ele vem e traz uma palavra. Mas se tardar, para você, né? Para Deus não vai tardar. Sim. Se para você está tardando, espera-o. É o que está escrito aqui. Espera-o. Porque aí vem a explicação. Certamente virá. E não tardará. Então tarda para quem? Para você. Para Deus não. Não vai tardar. Ou seja, as coisas, irmãos, já estão escritas, estão determinadas. Por isso que Deus tem a tranquilidade, a certeza de falar: não tardará, não falhará. Por quê? Quem está dizendo isso? É Deus. Então, é como se nós ouvíssemos o Espírito Santo falar: não tardará, Miro, não falhará. Confia. E é o mesmo que aqui no versículo 37 a gente está ouvindo, né? E o que há de vir, virá. A mesma expressão que foi usada em Abacuque está sendo usado aqui novamente. E Deus está falando. E o que há de vir, virá. E não tardará. Qual foi a palavra em Abacuque? Certamente virá, não tardará. O que aconteceu com as promessas de Deus para o povo de Israel? Eles foram libertos dos caldeus. Tudo foi dado para que a gente possa aprender a confiar, porque a história nos ensina isso. Não é uma coisa aloprada, né? É um Deus que nunca falou, nunca fez, nunca apareceu, nunca manifestou e está pedindo para mim confiar. Não. Isso é por conta da ignorância.
Se você cai na escola de paraquedas lá no fim do curso, você fala, como que se dá isso? Olha, isso é um processo. Você frequentou aqui? Você acompanhou o raciocínio? É assim que se dá a reação química. É assim que a lei da física se aplica. Como que isso acontece? Estou demonstrando para você. A demonstração está num livro que não só é espiritual, mas é histórico. A história de Israel pode ser comprovada na história antiga. Pega lá os livros de história antiga, vai conhecer um pouco da história do povo de Israel. Meu tempo acabou. Tudo tem uma limitação, estamos chegando no fim. A questão aqui, né, é que nós temos essa certeza da parte de Deus mediante a fé. Esse é o combustível definitivo, né, que é a nossa fé. A nossa fé, ela alimenta essa crença em nós, de que há um galardão, há um reino, que o Senhor virá novamente. Antes do marco zero, havia a promessa de que Cristo viria. Não sou eu que estou falando que Cristo veio. Não há negação na história quanto à pessoa de Cristo. Flávio Joséfo, um historiador do Império Romano, que não tinha nada a ver com o cristianismo, e nem afinidade com o cristianismo, provavelmente, ele atesta nos seus escritos históricos a presença de Jesus e o impacto que causou. Então, o justo, ele não deve recuar. Essa é a palavra para nós, né? Amém. Não deve recuar. Nós devemos continuar vivendo firmemente pela fé. É o que o versículo 38 nos diz, né? Quando ele fala, todavia, né? Você está esperando, né? Pelo que fala aqui, né? Espera um pouquinho, tem fé, calma. Vai acontecer. E aí no 38 ele fala, todavia, se você está muito ansioso, se você está muito desesperançoso, se você ainda está abalado, ele fala, todavia, o meu justo viverá pela fé. Né? O que é a fé? É a consubstancialização, ou seja, é a concretização das coisas que não se veem. Você está vendo Jesus vindo? Ele está vindo. Nós não estamos vendo, mas eu creio que ele está vindo. Ele está vindo através da história, ele está vindo através das situações do mundo, que o mundo está passando, as coisas estão acontecendo, são os eventos precursores da chegada iminente do Senhor. E ele está vindo. Tem um irmão que a gente convidava ele para churrasco em casa, toda a família já estava reunida. E eu ligava para ele, você vem? Eu estou indo. Aí passava 20, 15 minutos. Você está vindo? Estou. Desde o momento que eu entrei no banheiro, eu tomando banho, eu tomei a decisão de ir. Eu estou indo, estou tomando banho, estou me vestindo, só que eu ainda não saí de casa, mas eu estou indo. Às vezes a gente fica nessa ansiedade, né? Desde o princípio dos tempos, o Senhor estava vindo, e a sua primeira vinda aconteceu. O Senhor tem o seu tempo. É o tempo para que todos os que foram designados para a salvação sejam salvos. Você quer acelerar porque você está ansioso? Mas por conta da tua ansiedade, Deus não vai deixar de salvar aqueles que ainda estão por nascer, que está designado. E não nasceu ainda. Mas foi designado para a fé. Nós vimos aí que todos os nossos dias foram contados. E quando eu ainda era substância informe, não foi o que nós vimos durante a semana? Quando nós éramos substância informe, Deus já nos conhecia e já havia nos chamado. Então você tem que ter paciência. Se não por você, pelos outros. Mas o meu justo viverá pela fé. E aqui vem uma advertência. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, a gente chateia o Senhor, né? A alma do Senhor se entristece. Não, na minha alma não se compraz nessa postura. Se você não vive pela fé, você só consegue crer naquilo que você toca, você é um Tomé, que tudo para você crer você tem que pôr a mão. Essa não é a atitude que Deus se agrada. É o que ele fala, se retroceder. E o pior, né, é que aquele que não crê pela fé,
ele fica demandando de Deus provas concretas toda hora. E Deus não vive para atender os nossos caprichos, pelo contrário. A fé é necessária para que nós cresçamos. A confiança no Senhor é necessária, a perseverança é necessária, a fé é necessária. Mas se você não desenvolve sua fé, e aí você retrocede e fala, está demorando muito, eu não creio mais nessa história. Eu estou passando uma provação tão grande, eu já não acredito mais no Senhor. As circunstâncias não aconteceram como eu queria, eu pedi tanto. E tem a teologia da prosperidade, né? E tantas outras. Aí você pede, faz pacto com Deus. E não vem, porque Deus não faz esse tipo de pacto com o homem, né? A fé não é para esse tipo de coisa. Tem fé que eu vou conquistar. A única conquista que nós temos é o reino, que aqui está dito. Você tem que se esforçar para entrar no reino. Essas conquistas humanas estão relacionadas àquilo que o Senhor fala. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vão te ser acrescentadas. Você não precisa pôr sua fé nisso. A sua fé está posta em Deus, você vive a vida de fé normal, cristã, Deus vai te suprir aquilo que o irmão Rafael comentou. Vai te dar o pão, a roupa, vai cuidar da casa, a morada, vai cuidar das suas necessidades. Você não precisa ter fé para isso. Você precisa ter fé no Senhor, nas suas promessas e viver a vida segundo as promessas de Deus. O resto, fique tranquilo. Se você está precisando de fé para alcançar essas coisas, você está totalmente fora. Você está totalmente fora. E se você retroceder, e numa versão corrigida e fiel fala, se alguém se retirar, hein? Eu vou me retirar, eu vou deixar, olha, essa vida cristã não é para mim, esse tipo de coisa não é para mim. Irmãos, eu conheço irmãos que abandonaram. Abandonaram não porque estavam recebendo as coisas de Deus, abandonaram no momento da provação. Na provação, inclusive, da palavra do Senhor. Porque muitos passaram por provação de fé na palavra, receberam ensinos enganosos. E aí o chão tremeu, o vento soprou, a casa caiu. E os que não tinham raiz no Senhor, se perderam. Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. A vida do cristão, irmãos, não é sustentada por situações favoráveis. Ela é sustentada pela fé. Ah, está tudo dando certo, eu confio no Senhor. Está tudo dando certo, eu confio no Senhor. Está tudo dando certo, está tudo dando certo, está tudo dando certo. E começou a não dar certo. Não sei não, hein? Acho que foi sorte tudo que me aconteceu. E agora veio o tempo do azar. E aí você desiste do Senhor. A palavra fala, o meu justo. Isso mostra a relação de Deus conosco. O meu justo. Meu. Se você é do Senhor, você é o meu justo. Deus está zelando por você. Mantenha a fé. Se retroceder, se retirar, não tem prazer nele. Esse meu implica em relação de propriedade, de cuidado. Como o irmão Rafael falou, tudo que é dele, Deus está cuidando. Ele criou todas as coisas. Tudo está debaixo do cuidado de Deus. A menos que você saia de debaixo do cuidado de Deus. Se você se retirar, a casa está caindo, vai ficar pior, tenha certeza. Você perde o galardão, perde a possibilidade de reinar na proporção do seu galardão. Quando fala, a minha alma não tem prazer, essa é uma palavra que foi escrita para o povo judeu que pertencia à igreja ali, que eram os hebreus, aqui escritos e que chegou a nós. Essa palavra é um semitismo carregado de antropoformismo, para indicar repulsa voluntária. Quando você tem a repulsa voluntária das coisas de Deus, Deus também, na mesma proporção, Ele rejeita você. É como se você se transformasse. A gente sabe que o sacrifício das ofertas ao Senhor eram sacrifícios perfeitos. Quando você trazia uma oferta imperfeita, Deus rejeitava aquela oferta. Quando você se põe fora dessa posição de viver pela fé, na esperança do Senhor e nas suas promessas,
é como uma oferta imperfeita sendo trazida ao Senhor, porque o que agrada ao Senhor não é a confiança no homem, mas é a confiança nele. Então, irmãos, essa palavra, ela exige de nós um posicionamento. Versículo 39 nos mostra, né? Nós, porém, não somos, né? Esses que o Senhor chama de meu justo, são esses que aqui se refere, nós, aqueles que somos justificados diante do Senhor. Quando ele fala meu justo, não é porque eu sou justo, para falar a verdade, eu não sou justo em mim mesmo. Tem alguém aqui que se acha justo, toda vez age com justiça, na sua relação matrimonial, na sua relação profissional, você está sempre sendo justo? Às vezes você é justo, às vezes você é meio injusto. É ou não é? Só quem está casado sabe. Eu não me refiro a Fernanda em relação a mim, né? Na relação mútua. A gente experimenta isso. Quanto mais próximo a gente prova essa questão. Você está sendo justo na sua demanda? Você está sendo justo na sua retribuição? Porém, ele fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem, graças ao Senhor. Mas veja bem, irmãos, o cuidado. Não é que você retrocede para uma situação confortável. É para a perdição. Não somos dos que retrocedem para a perdição. O retrocesso, na vida cristã, irmãos, não tem meio caminho. Ou você crê no Senhor ou você não crê. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você vive pela fé ou você não vive pela fé. Ou você crê ou não crê. Se você não crê, você não é salvo. Se você crê, você é salvo. Nós somos salvos mediante a fé. Se você retrocede, você não está retrocedendo em direção ao reino. Para frente está o reino, para trás está a perdição da onde você veio. Nessa jornada, pega a jornada do povo de Israel. Estão indo a caminho da boa terra. Se retrocede, para onde eles estão voltando? Para o Egito. Para a morte. Aqui tem conjunções adversativas, né? Desde o versículo 37, 38, 39, quando ele fala, nós, porém, contrastando, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então, irmãos, eu encerro aqui, né? Passei aqui um pouco mais do meu tempo, mas para que a gente mantenha viva, né, essa palavra na nossa mente, né, na nossa memória, porque a única certeza que nós temos é essa, que nós estamos na escolinha do Senhor, nós estamos vivendo e nós estamos sendo provados e aprovados, ou reprovados. Em uma ou outra circunstância, perseveremos em continuar rumo ao prêmio que está reservado para cada um de nós. Se for reprovado, não permita que seus joelhos fiquem trôpegos e você desanime. Fui reprovado e vou ter que fazer o ano de novo. Quem já não foi reprovado? Graças a Deus eu nunca fui reprovado. Passei de ano todos os anos. Mas se for, não é para perdição, é para aproveitamento. Não é? Então na nossa vida está passando provação, teve que tomar de novo. Falou, Senhor, de novo estou sendo provado nisso? É porque você não foi aprovado. O Senhor não repete lição aprendida. Certo? Que o Senhor possa abençoar. Amém. Sua graça que não nos falte nunca, né? Porque é ela que nos ajuda. Nós estamos sempre de mãos dadas com o Senhor. A sua graça está conosco, que esteja continuamente presente na nossa vida. Nos lembremos da jornada. Vamos ver na semana que vem o exemplo dos nossos irmãos do passado. Que possamos consolidar essa experiência na nossa vida. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. O Senhor é um Deus que fala, Tua palavra fala, por isso te seguimos, porque ouvimos o Senhor falando conosco. Que a nossa distância nunca seja muito maior do que aquela que nos permita ouvir o Senhor. É verdade. Senhor Jesus, nos mantenha próximos a Ti.
Queremos continuamente estar à tua vista, a uma distância que possamos continuar a te ouvir. Nos dá coração de arrependimento, nos dá sabedoria para percebermos os riscos, o caminhar, e nunca nos permita, Senhor, nos afastarmos de Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui é uma advertência solene.